Bom dia, um ótimo domingo a todos. Estamos iniciando para os estudos da IBD, uma série de estudos chamados Discípulos de Cristo geram discípulos de Cristo. E para o primeiro estudo dessa série, falaremos sobre o que é ser discípulo. Vamos orar? Tem um momento de oração. Baixe sua cabeça aí em sua casa, oremos. Pai querido, nós somos gratos porque o Senhor tem nos dado, ó Deus, do Teu Santo Espírito, e Ele tem nos guiado, ó Pai, não só a enxergar a Tua Palavra, a entender a Tua Palavra, mas também, ó Deus, a praticá-la. Por isso pedimos que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos mova nesse direcionamento. Abençoe esse estudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias para João capítulo 15, vamos ler dos versículos 5 a 8. O texto diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como então nós podemos se tornar um discípulo de Cristo? Nós devemos entender que Deus ele nos escolheu em Cristo para ir e fazer discípulos. O fruto dessa proclamação deve ser um acréscimo ao reino de Deus. E esse evangelho que devemos pregar, ela está inserida, está muito junto com a ideia de ser discípulo. A proclamação do reino é um dever de cada discípulo. E nós primeiro precisamos entender o que significa ser um discípulo. A palavra discípulo, no grego mathetes, significa seguidor, né? Aquele que segue alguém, aquele que adere aos conhecimentos e aos ensinos de uma outra pessoa. Então, o que é ser discípulo? Ser discípulo, em primeiro lugar, é ser um seguidor de Cristo. É entender os passos do Mestre e andar de acordo com este passo. Então vamos para Marcos capítulo 10 e versículo 28. Temos ali um texto muito importante para meditarmos. Marcos capítulo 10, versículo 28, diz assim: Então Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Essa ideia de seguir, de tudo deixar, é a ideia primordial de ser discípulo. Deixar tudo para trás. Outro texto que precisamos entender é de Lucas, capítulo 5, bem semelhante a este que lemos. Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 28, que diz assim: Passadas essas coisas, saindo, vi um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Este é Levi, também chamado de Mateus. Ele era um coletor de impostos. Tinha muita riqueza, tinha muitas propriedades. E quando Jesus o escolheu, indicou, né, e o chamou, então ele largou tudo o que tinha para seguir Jesus Cristo. A ideia de se tornar discípulo é se tornar um seguidor de Cristo. Alguém que está pronto a deixar tudo para trás e seguir o Mestre. Um outro texto importante também está aqui em Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Muito conhecido dos irmãos, porque eu sempre tenho citado esse versículo, porque para mim isso é o princípio do discipulado. O princípio de ser discípulo está nesse texto. Lucas 9, 23. Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Esse é a ideia primordial e é o sentido e é aquilo que Cristo nos evoca a fazer. Que Cristo ele nos dá essa diretriz do que é ser um seguidor dele. Ser um seguidor dele é abandonar
o seu eu, é abandonar a si mesmo, é deixar para trás tudo o que tinha de significado. Deixando isso, então ele vai agora ter uma vida nova em Cristo Jesus. São novos caminhos, são novas ideias, são novos propósitos, é uma nova vida. Até mesmo Paulo, ele também largou tudo para seguir a Cristo. No texto que se encontra em Filipenses, capítulo 3, dos versículos 4 em diante, ele vai dizer isso. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se alguém outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então, o próprio Paulo, ele também largou tudo que tinha, assim como Levi, tantos outros. Pedro, que tinha um negócio com seu pai, junto a seu irmão, largaram todo esse negócio da pescaria para seguir a Jesus. Tantos outros. Ser seguidor é deixar para trás as coisas que tinham como um efeito de ganho para a sua vida. Aquilo que as pessoas imaginavam ser ganho é um ganho na vida. Porque o próprio versículo lá de Lucas capítulo 9, versículo 24, que é a continuação daquele que lemos, ele vai dizer que, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. 25. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier e perder-se, ou a causar dano a si mesmo? Então Jesus, ele coloca que as coisas desta vida, aquilo que nós às vezes pensamos ser um ganho aqui nessa vida, na verdade é perda. Por quê? Porque a vida é passageira, a vida é curta e, como eu costumo dizer, o caixão não tem gavetas. Você não pode levar nada deste mundo para a eternidade. A única coisa que você pode levar para a eternidade é a sua própria vida. E vida em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é ganho. O resto é perda, como Paulo falou. Então, ser discípulo é ser seguidor. O que significa, então, ser um seguidor discípulo? É caminhar nos passos de Cristo. Eu lembro, estava preparando esse estudo, estava lembrando de um curso que eu fiz no Senai em 92. Eu tinha 14 anos de idade. E esse curso me serviu para muitas coisas. O curso chamava Modelador de Fundição. O que eu fazia naquele curso era um modelo de uma peça. Então ela tinha as dimensões da peça, ela tinha o formato da peça. Esse modelo servia para, então, tirar um molde. Então tinha todas as especificações, se essa peça iria ser um metal, ou que tipo de metal seria. E de acordo com essas especificações, então, era feito um modelo. Esse modelo, desse modelo se extraria, iria tirar um molde. E desse molde, a réplica, então, dessas peças. Esse era o chamado modelador de fundição. Jesus é o modelo. Nós devemos ser a réplica deste modelo. Jesus nos deixou uma forma, ou usando a mesma palavra de uma outra maneira, com outro significado, ele nos deixou uma forma aonde nós devemos ser conformados. Ou seja, entrar nessa forma que tem ali o modelo que é Cristo. E essas especificações, esse molde, é a palavra de Deus. Nós só podemos ser encaixados, nós só podemos ser como Cristo é se nós formos conformados, e a ideia é de entrar nessa forma que é Cristo,
na forma de Cristo, conformados à ideia de estar na forma de Cristo. Só desse jeito, ia ser redundante, só dessa forma, então podemos ser como Cristo é. Por isso que nós devemos ser conformados à estatura perfeita de Cristo Jesus. Ter uma mente transformada, e essa mente agora ela começa a ser renovada em um outro modelo que é Cristo Jesus. Ser discípulo é replicar este modelo de vida para a nossa vida. Isso é ser discípulo, isso é ser um seguidor. E também, como eu posso ser um discípulo? Voltando para o texto de João, capítulo 15, os versículos 7 e 8, lemos até de 5 a 8, vamos ler agora 7 e 8, diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. Então, como eu posso tornar um discípulo de Cristo? Eu já entendi que eu tenho que ser como Cristo é. Mas aqui, esses dois versículos irá nos mostrar, ou tem nos mostrado, que nós precisamos permanecer em Cristo. Não é apenas uma atitude de ter ou de entender quem é Cristo e aceitar ser discípulo. Existe também uma forma de permanecer em Cristo. E como eu permaneço em Cristo? O próprio texto vai dizer que nós só podemos permanecer nele. O 10 vai dizer assim: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. É andando na palavra, andando nessa disciplina, e lembrando que disciplina, a ideia da palavra disciplina, a raiz dela é de discipulado. Andando nessa disciplina de fazer a vontade de Deus, de ouvir os mandamentos de Cristo e andar em seus mandamentos, nós permaneceremos nele. E isso é ser um discípulo. Nós só podemos, então, ser um discípulo quando nós permanecemos em Cristo. Permanecemos nessa videira. Nós aceitamos a Cristo como Salvador de nossas vidas, mas também devemos ter Ele como Senhor das nossas vidas. E como Senhor, nós deixamos Ele no centro de nossas vidas. E agora Ele é o regente das nossas vidas. Ele é o nosso Rei. E nós obedecemos os seus mandamentos. E é nessa ideia que então permanecemos nele. E por último, o que deve fazer um discípulo? Eu entendi o que é ser um discípulo, né? Como ser um discípulo, e agora o que devo fazer como discípulo. Mateus 28, 19 vai nos mostrar o que um discípulo deve fazer. Mateus 28, versículo 19 diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é o que um discípulo deve fazer. Mais uma vez, nós já entendemos o que significa ser um discípulo, como ser um discípulo e o que fazer como discípulo. O que devemos fazer como um discípulo. Ide, pregai o Evangelho. Esse é o nosso dever como discípulo. Pregar o Evangelho, evangelizar, fazer discípulos. Porque a ideia aqui não é apenas falar o Evangelho, não é apenas ser um testemunho, ou melhor, não é apenas modo de vida que irá mostrar para as outras pessoas que somos cristãos e como as outras pessoas deverão também vir a Cristo, apenas por um exemplo comportamental. Não é apenas isso. Isso também, isso faz parte. Em Atos 1:8 vai dizer que Jesus fala que deveremos ser suas testemunhas. E ali o verbo é mártir,
né? Martírios, a ideia de ser testemunha, né? O testemunho em grego ali é martírios, que vem de ser mártir, né? Morrer pela causa. Isso também. Mas Cristo está nos ensinando a fazer discípulos. Como eu faço discípulos? Fazer discípulos é fazer que aquela pessoa seja seguidora de Cristo também. E para isso eu preciso mostrar o caminho. Eu preciso não só indicar o caminho, mas conduzir essa pessoa ao caminho. Isso é fazer discípulo. E não só isso, mas eu preciso acompanhar essa pessoa. Porque depois diz, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é marca de um crente, a marca de um convertido, é o batismo. E depois do batismo vem o ensino. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. Não é só apenas conduzir essa pessoa, mas ensinando essa pessoa nessa condução até o caminho. Isso é fazer discípulos, porque um discípulo um discípulo anda do lado dele. Um discípulo ele deve se tornar um discipulador. Ele vai ensinar, vai andar junto com aquela pessoa, ao ponto dessa pessoa ver os desafios de ser um seguidor de Cristo, junto com aquele que já é um seguidor de Cristo. Isso é fazer discípulos. E a gente vê a igreja em Atos crescendo nessa mesma ideia. Atos capítulo 14, 21, Atos capítulo 14, versículo 21, diz assim: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, versículo 22, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, não é só fazer o discípulo, mas é mostrar, é fortalecer, é andar junto, ao ponto deles entenderem a firmeza da fé, ao ponto desse seu discípulo, ou você vai discipular alguém, então ele é um discípulo junto contigo em Cristo Jesus, todos discípulos de Cristo, mas ensinar a ficar firme na fé, ensinar que a tribulação faz parte da vida cristã, que a vida cristã não é um mar de rosas, pelo contrário, a vida cristã é marcada de muita tribulação, de muito sacrifício, no sentido de você deixar o seu eu, de você deixar as suas coisas para trás. Então nós devemos entender, e voltando aqui do que vimos hoje, o que significa ser um seguidor discípulo, seguidor de Cristo e discípulo de Cristo, como ser um discípulo e o que o discípulo deve fazer. E assim nós estamos encerrando esse estudo, e eu gostaria que você pensasse muito bem: tenho sido um discípulo discipulador, ou apenas tenho importado com a minha vida cristã e não tenho olhado para o lado e buscado a discipular alguém? Todo discípulo de Cristo deve ser um discipulador. E isso que a ideia e a intenção desse estudo é transmitir à igreja que todo discípulo deve ser um discipulador. Ide, fazei discípulos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus dê direcionamento na sua vida cristã, que possamos a cada dia mais estar engajados na obra de Cristo. Que Deus abençoe a todos.